90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta aí, ó, para mais uma aula de física, entrando agora num assunto mega, ultra, super importante, que é a ondulatória. Talvez um dos assuntos que mais caem na prova do Enem, né? Com certeza tá no top 3 aí do Enem, quando o assunto é físico, obviamente. Ondulatória, de fato, aparece muitas vezes, né? Então você tem que ficar atento, tem que estudar aí todos os detalhes para você poder mandar bem lá no dia da prova, tá? Ondulatória, ela vai se resumir, a gente vai ter algumas aulas de ondulatória, tá? Hoje é a primeira aula que a gente vai ficar aí na Física 1 até o final em ondulatória. Agora a gente não sai mais de ondulatória, é o último assunto que a gente aborda. E aí a gente vai ver o estudo matemático, a gente vai ver os espectros eletromagnéticos, o espectro eletromagnético, a gente vai ver os fenômenos ondulatórios. Vamos falar de acústica, vamos falar de tubos sonoros, de cordas vibrantes. Então a gente ainda tem bastante coisa para falar, beleza? Hoje é a nossa primeira aula, né? É a nossa introdução à ondulatória. E aí você, claro, vai começar com essa aula levantando a mão, gritando, mestre, mestre! Mas o que é uma onda, né? Por que a gente está estudando isso? O que seria isso? Bom, uma onda é uma perturbação capaz de transportar energia. Tá? Isso é uma onda. Existem duas naturezas de ondas. Existem as ondas eletromagnéticas e existem as ondas mecânicas. Tá? Mas ambas transportam energia, não transportam matéria. Você não consegue transportar massa através de uma onda. Mas você consegue transportar energia. Tá certo? Então essa é a principal definição de uma onda. Claro que fica um pouco pobre, mas aos poucos você vai entendendo o que seria a onda e a importância de estudar a onda, né? Porque você começa a ver quem são essas ondas. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas, a luz, o infravermelho, o micro-ondas, o ultravioleta, o raio-x, o raio gama, as ondas de rádio. Então são ondas eletromagnéticas, com várias aplicações no nosso dia a dia, né? Ondas mecânicas, tudo bem que você pode pensar na onda no mar, né, na onda no lago, uma perturbação ali de uma superfície, né, por exemplo, da água. Você pode pensar na onda numa corda, ou a mais importante aí das ondas mecânicas, o som, né, que é uma vibração que se propaga, por exemplo, aqui pelo ar. Poderia se propagar por outros meios, mas eu aqui estou falando, o som está se propagando pelo ar. O diretor está me ouvindo aqui, porque entre a minha garganta, as minhas cordas vocais aqui e o tímpano do diretor, existe ar, né? Então, essa vibração, ela vai se propagando pelo ar, ela vai sendo transmitida através das moléculas de ar, até chegar no tímpano do diretor, que faz o tímpano do diretor vibrar da mesma forma que as minhas cordas vocais estão vibrando. Elas vibram, fazem a molécula de ar vibrar, chega no tímpano do diretor, vibra, o cérebro dele interpreta isso e ele, por exemplo, está me ouvindo. Certo? Você que está aí de casa já é outra parada. Porque aí essa minha vibração vai chegar aqui no captador de som aí, né? Que você tem no nosso microfone aqui da câmera. Aí ele vai fazer essa membrana vibrar
isso vai virar um pulso eletromagnético. Então aí já vai ter uma onda eletromagnética, né? Porque vai se propagar esse pulso, né? Vai mandar aí sinal para o satélite, que vai mandar de volta para você, para sua antena, tudo pulso eletromagnético. Até chegar na membrana aí do teu do teu computador aí, né? O alto-falante. Aí essa membrana vai vibrar por conta desses pulsos eletromagnéticos. Quando essa membrana vibrar, vai sair o som. Aí essa membrana aí do teu computador, o alto-falante do teu computador, do teu fone de ouvido, ele vai funcionar igual as minhas cordas vocais. Ele vai vibrar, vai fazer o ar vibrar, vai chegar no seu tímpano e você vai me ouvir. Tá certo? Mas para eu transmitir essa voz até você aí, a gente precisa pegar essa onda mecânica e transformar ela num pulso eletromagnético, né? Para essa onda eletromagnética chegar até a sua casa, através de satélites e tal. Então, o Wi-Fi é uma onda eletromagnética, né? O Bluetooth, como é que você consegue mandar uma foto, né? Pro teu amigo ali, o celular dele tá aqui, o teu tá aqui, não tem nada encostando no outro, e eu mando uma foto para você. Como? Porque é uma onda eletromagnética, vai pro satélite, né? Vai lá para a central, ela manda de volta pro celular dele. E uma onda não transporta energia, essa energia pode ser informação. Então ele capta essa energia com o quê? Com uma informação decodificada ali, né? Uma sequência de 1 e 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então aquele primeiro pixel tem que ser vermelho. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. O outro pixel é verde. Amarelo. Pronto. E aí a soma desses pixelzinhos, cada um com uma cor, e cada cor dessa definida por um código binário, monta a foto. Parece bruxaria, né, diretor? Mas é assim que funciona. Não é bruxaria, né? É tecnologia, já dizia a feiticeira. Que a galera não lembra da feiticeira, né? Isso é da nossa época, né? Maravilha, então vamos começar? Vamos começar aí com a ondulatória? Primeiro, cara, eu vou classificar então as ondas, tá? Então começo aí com a ondulatória. Mas eu primeiro vou classificar as ondas de duas naturezas, tá? Então você tem as ondas, eu vou classificar ela em duas naturezas. Você tem as ondas mecânicas e você tem as ondas eletromagnéticas. Tá aqui, ó. Mecânicas e eletromagnéticas. Tá. Vamos às diferenças. Mecânicas. Faltou um i aqui, ó. Tá? Vamos às diferenças. O que seria uma onda mecânica? Uma onda mecânica, ela nasce, ela provém de uma ação mecânica. Né? Você vibrar uma corda, ou você vibrar suas cordas vocais, ou você vibrar, né? Bater e perturbar a superfície de uma piscina, né? Um lago, você deu um tapa, você jogou uma pedra. Então é uma ação mecânica, né? Através de uma energia mecânica que vai se propagar ali por um meio. Então isso é um fator importante nas ondas mecânicas, ó. As ondas mecânicas, né? Elas necessitam de um meio para se propagar. Então elas necessitam de um meio para se propagar. Você não pode, por exemplo, mandar uma onda mecânica para atravessar o vácuo. As ondas mecânicas não atravessam o vácuo. O som, por exemplo, né? Dá um exemplo de onda mecânica. O som. É um exemplo clássico aí. Certo? Você não pode falar no espaço. Já viu aquele filme Gravidade, diretor? Já viu esse filme? Com Sandra Bullock. Muito bom. Veja esse filme. Tem uma cena que ela tá de costa consertando lá a nave, uma parada lá, tá lá no espaço, né? Ela sai da nave, ela começa a consertar a parada lá. E aí o filme é muito bom que ele retrata isso. Que nessa parte que ela tá consertando, que ela tá no espaço, é um silêncio absoluto no filme. Tu não escuta, não tem música, né? É um silêncio absoluto. Justamente pra reproduzir, de repente, esse momento dela. E ela tá lá. Aí acontece alguma parada ali atrás, sei lá, vem um meteoro, vem uma pedra, bate em alguma parada lá, né?
e quebra e começa a vir um monte de estilhaço, um monte de destroço na direção dela. Mas ela tá de costas e ela não escutou nada. Por quê? Porque não tem barulho. Então não escuta nada. E o filme retrata isso. Aí ela tá lá, em maior silêncio. Aí daqui a pouco ela vê um troço batendo numa parada ali, ó. Pá, e quebrando. Aí ela se assusta e olha pra trás. Quando ela olha pra trás, tá vindo um monte de troço. E o filme em silêncio, assim, é um momento de tensão no filme, mas um silêncio absoluto. Pô, muito bem feito. E aí ela vai correndo e assim, não tem nem música de tensão, nem nada. É só o silêncio que retrata aquele momento assim, meio solitário dela mesmo. Mas aí ela vai e consegue entrar na... Aí quando ela entra na parada, aí começa, tipo, o som. Começa a ter uma música, começa a ter a respiração dela, você começa a escutar alguma coisa. Muito maneiro, o que retrata é justamente isso, né? O som, ele não se propaga no vácuo. Óbvio, se eu tô falando aqui, as minhas cordas vocais estão vibrando. Se não tivesse o ar aqui, como é que essa vibração ia chegar no tímpano do diretor? Se não tem nada aqui. Né? As minhas cordas estão vibrando no vazio. Não vai fazer o tímpano dele vibrar. Eu preciso ter um meio permeando tudo isso. Para que as minhas cordas vocais vibrando façam o ar vibrar, aí a molécula do ar vibra outra, essa vibração consiga chegar até o tímpano dele. Perfeito? E as ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas, elas nascem de campos elétricos e campos magnéticos. Campos elétricos e campos magnéticos, variando no tempo, se propagam. Porque o campo elétrico gera o magnético, que gera o elétrico, que gera o magnético. Então isso se propaga, né? E isso pode acontecer no vácuo, porque você pode ter campo elétrico no vácuo e você pode ter campo magnético no vácuo. Você não precisa de um meio material. Então se você pode ter os dois campos no vácuo, inclusive quando a gente estudou eletricidade, né, e magnetismo, a gente basicamente estuda para calcular o campo elétrico no vácuo e o campo magnético no vácuo. Então como você pode ter esses dois campos no vácuo, você pode ter eles se propagando no vácuo. Eles podem existir. Então uma onda eletromagnética pode atravessar o vácuo. Certo? Então ela, onda eletromagnética pode atravessar o vácuo. Sabe quem falou isso aqui? Na verdade, não falou exatamente assim, né? Foi Einstein. Einstein, na verdade, disse que o éter era supérfluo. Olha que loucura. Durante muitos anos a galera ficou pensando assim, cara, não pode ser vácuo. Porque como é que a onda eletromagnética pode chegar do Sol até a gente? Tem que ter alguma coisa. Porque não se tinha na cabeça de que uma onda podia atravessar o vácuo. Para a galera, toda onda necessitava de um meio. Até as ondas eletromagnéticas. Então, cara, durante muitos anos a ciência acreditou que o universo era permeado por uma substância, por algo que a gente não conseguia pegar, mas permeava todo o espaço, que era chamado de éter. Era o éter. Então o éter permeava tudo. Só que foram vários os experimentos que tentaram calcular, né, esse éter, se propagando na direção do éter, contrário ao éter, com a Terra girando para um lado, para o outro, perpendicular ou não. E aí diversos experimentos tentaram encontrar a existência do éter e não conseguiam. E aí o Einstein, quando publicou lá a relatividade, ele não disse que não tinha o éter, porque ele não quis entrar nessa briga, mas ele falou assim, cara, o éter é supérfluo. Eu não estou dizendo se tem ou não tem. Eu só estou dizendo que as ondas eletromagnéticas conseguem atravessar o vácuo. Então se tem o éter, beleza, corre atrás aí e prova. Mas se não tiver, nada vai influenciar no meu trabalho. Que era o trabalho da velocidade da luz, né? Ser uma velocidade limite e tal. Então ele começou o trabalho dele dizendo, olha, esse éter aí, para mim, pouco importa. Para mim, o éter é supérfluo. As ondas eletromagnéticas conseguem atravessar o vácuo. E acabou funcionando, né? Deu certo. Essa teoria de que elas atravessam o vácuo deu certo. Ninguém nunca encontrou o éter. E aí a galera abandonou o éter e falou, cara, realmente não tem éter não, é vácuo. E o Einstein estava certo. As ondas eletromagnéticas conseguem atravessar o vácuo. E aí ficou assim. E tá dando certo até hoje, ninguém nunca mexeu. É assim que a gente faz ciência. Bom, quem são as ondas eletromagnéticas? Me dá um exemplo aí, mestre, igual você fez com as ondas mecânicas. Não vou te dar um exemplo, não. Eu vou fazer melhor, cara. Eu vou te apresentar todas elas. Todas as ondas eletromagnéticas. Então, a primeira delas são as ondas de rádio. Não vou escrever aqui não, mas você depois anota. Volta o vídeo aí e anota. Ondas de rádio são as ondas de menor frequência.
Daqui a pouco você vai entender o que é frequência, eu vou te explicar melhor. Mas as ondas têm uma frequência, né, que é medida em hertz. Frequência é o número de oscilações. Então, as de menor frequência, as ondas eletromagnéticas de menor frequência são as ondas de rádio, usada, por exemplo, na comunicação. Né? Você tem lá a antena do rádio que manda a antena do teu carro, que entra em ressonância, capta esse sinal e você consegue mandar, né, essa informação pro rádio do teu carro. Você escuta o que o cara tá falando lá na FM o Dia ou na Transamérica, que nem botam dinheiro aqui, eu tô dando essa propaganda. Ondas de rádio. Depois tem micro-ondas. Micro-ondas também é uma onda eletromagnética, que também é usada para comunicação, sabia? Sabia que o teu celular ele funciona a micro-ondas? As ondas de comunicação do celular é micro-onda. É que um cara estava construindo, ele estava consertando um aparelho que era para comunicação, um certo cara aí. Aí ele mexendo, diretor, ele tinha um chocolate no bolso. Ele mexendo nesse aparelho, que era usado para comunicação, quando ele botou uma certa frequência, o chocolate no bolso dele derreteu. Aí ele, caramba, what the hell? What the hell? Quando ele percebeu que aquela frequência é uma frequência que, naquela frequência, as moléculas da água se agitam. E aí daí surgiu o aparelho de micro-ondas, que é usado para aquecer tudo aquilo que é a base de água, né? Todo alimento. Você consegue aquecer mandando micro-ondas. Claro, por que o celular então não aquece? Porque a potência é pequenininha. A potência das micro-ondas que o celular trabalha é 5 watts. É muito pequena. A potência de um micro-ondas é 800 watts. Então ele faz agitar, e como é muita potência, é muita energia. Então ele consegue agitar muito as moléculas da água, a ponto de você perceber esse aumento de temperatura. Certo? Depois das micro-ondas, infravermelho. O infravermelho, gente, o infravermelho, ele interage com quase tudo, né? E ele também provoca agitação das moléculas. Por isso que o infravermelho ele é muito associado ao calor. O Sol manda pra gente infravermelho, luz visível e ultravioleta, né? Em abundância. Ele manda isso pra gente. É o infravermelho que vai te dar a sensação de calor. Quando eu estou exposto ao Sol, o calor que eu sinto é por quê? Porque eu estou recebendo o infravermelho. E na verdade todos os corpos emitem infravermelho. Todo mundo emite. Você só pararia de emitir o infravermelho se você atingisse o zero absoluto. Como o zero absoluto é inatingível, né? Tudo é capaz de emitir infravermelho. Eu, por exemplo, aqui, como a minha temperatura é maior do que a temperatura do ambiente, eu estou constantemente perdendo calor para o ambiente. Sabe qual é a principal maneira que eu estou perdendo calor aqui? Infravermelho. Eu estou irradiando calor, porque eu estou emitindo infravermelho. Né? Quando tu vê o filme do Predador, exatamente. O Predador vem na floresta, ele mata todo mundo. Porque a floresta escura, ninguém tá vendo nada. Mas o Predador vê, porque ele vê o infravermelho. Então para ele é como se fosse um monte de lanterna acesa. Tem aquela cena clássica, né, que o Schwarzenegger cai na lama. Aí o exterminador chega assim pra matar ele. Só que ele tava muito tempo na água gelada e com a lama gelada no corpo. O Predador meio que não viu ele. Aí passou tipo um alce. Na hora. Aí sai a arma do Predador. Aí aquela música de tensão, tu fala, porra, vai matar o Schwarzenegger. Aí ele atira. Quando ele atira e a câmera mostra, ele atirou no alce. Aí o alce sai correndo, ele sai correndo atrás do alce. Porque ele viu ali uma luz ali, porque o alce estava emitindo infravermelho e o Schwarzenegger estava emitindo pouco, porque tinha uma lama gelada em cima do corpo dele, meio que camuflando essa temperatura, né? Ou essa emissão. E aí o alce saiu correndo e ele foi atrás do cara e não matou o Schwarzenegger. Aí o Schwarzenegger se ligou, começou a passar lama, começou a fazer umas fogueiras e o Schwarzenegger ficava atrás da fogueira, que ele ficou se camuflando, né? E aí conseguiu matar o Exterminador. Tu vê como é que... Exterminador não. Exterminador já é outro. O Predador. Tu vê como é que pra matar o Predador precisa de física. O Schwarzenegger só matou o Predador que sabia física. Então, infravermelho, né? Importante. Depois vem a luz. A luz visível é uma onda eletromagnética. Né? Quem é essa luz visível aqui, ó? Ó, depois do infravermelho vem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Nessa ordem. Aí depois do violeta vem o
ultravioleta. Tá aqui o ultravioleta. Aí a gente já não vê mais. O nosso olho só vê do vermelho até o violeta. Então a luz, cara, o que é a luz? Ué, a luz é uma onda eletromagnética que o nosso olho consegue captar. Antes do vermelho a gente não vê e depois do violeta a gente não vê. Por exemplo, as cobras veem o infravermelho. As cobras veem. Né? São predadores ali, eles veem o infravermelho. O olho dela, o nosso olho não. Não é sensível. O infravermelho não sensibiliza as células do nosso olho, né? Então a gente não enxerga. Nem o ultravioleta. O ultravioleta o sol manda pra gente também. Sabe o que o ultravioleta faz? Ele não te dá sensação de calor, não. O ultravioleta, ele é nocivo pra gente. Né? A partir daqui, ó, já começa a ser o que a gente chama de ondas ionizantes. Então a partir daqui já começa a ser nocivo. O ultravioleta, para a gente se proteger do ultravioleta, a nossa pele produz uma proteína chamada melanina. Então é o ultravioleta que te deixa bronzeado. O infravermelho não te deixa bronzeado. O que te deixa bronzeado é o ultravioleta. Né? O ultravioleta vai fazer a sua pele produzir uma melanina para se proteger dele. E aí a tua pele produz a melanina e tu fica bronzeado. Tu fica assim, né? Aqui, ó. Olha lá. Olha esse bronze aqui. Se eu tiro a camisa aqui, tu não me vê. Só vai ver uma barba, um cabelo e uma tatuagem voando, né? Tá aqui, ó. Esse bronze aqui, essa cor aqui, diretor, costumo dizer que é caramelo provocante. Essa minha cor caramelo provocante é o quê? É excesso de ultravioleta, filho. Né? Corre atrás desse teu prejuízo aí. E depois do ultravioleta vem quem? Aí vem raio-x. Você sabe que o raio-x, né, ele foi descoberto por Marie Curie. Marie Curie, Pierre Curie. Não sei se foi descoberto, tá? Desculpa, eu tô sendo leviano aqui com a minha informação. Mas eu sei que Marie Curie e Pierre Curie trabalharam muito com o raio-x. Né? Eles trabalhavam com rádio, né, com um elemento que emitia essa radiação. E eles, por exemplo, viam lá que colocava lá a mão, né? E através do raio-x você conseguia ver os ossos e tal. Por quê? O raio-x, ele atravessa ele consegue atravessar tecidos moles, né? De baixa densidade. Mas quando um tecido, alguma coisa tem alta densidade, o raio-x não passa. É por isso que o técnico lá de radiologia, quando tu vai fazer o exame, ele fica atrás de uma parede de chumbo. E às vezes ele coloca em tu, já viu? Tu vai tirar o raio-x do rosto? O cara mete uma chapa de chumbo no teu peito, pra tu não levar um raio-x no coração ali de bobeira, de caô. Você não pode ficar fazendo exame de raio-x toda hora, tu faz uma vez ou outra. Porque não é uma parada legal. Né? Ah, mas eu posso receber? Não, beleza, uma vez ou outra. Agora, o cara trabalha com isso, imagina, o cara trabalha todo dia, fica tomando raio-x, ele vai morrer. E ele se aposenta mais cedo, né? Porque ele trabalha numa parada que tem risco à vida dele. Então ele tem que ficar atrás daquele tubo, daquela parede de chumbo ali, porque o raio-x não atravessa os materiais de alta densidade. E aí que tá a parada. Você bota aqui um filme, né? Que é sensível ao raio-x, se o raio-x bater, deixa uma marca. Aí você bota o cara na frente do filme. E aí daí você tá lá, vai, levanta mais o queixo, não sei o quê, vira mais pro lado. Aí, fica assim, não respira não. Aí tu fica lá. Aí tu escuta um tec-tec. Tu não vê nada, né? Só escuta um tec. Pode sair, já acabou? Já acabou. Porque tu não vê o raio-x, tá fora da faixa de visível. Mas se tu visse, é como se ele ligasse um holofote ali em tu, puf, e desligasse. Então vem um holofote de raio-x em você, que a gente não vê. O que tem em tecido mole atravessa, queima o filme. Agora, o que passar na direção do osso, não consegue atravessar, porque a densidade do osso é maior, né? E aí fica. Então, o que passa no tecido atravessa, queima o filme, e o que não passar na direção do osso não passa. Aí, quando tu olhar o filme, vai ficar a marca do osso. Tu bota contra a luz, tu vê lá a marca do osso. Certo? O osso branquinho, né? Por que branquinho? Porque não queimou o filme. A outra parte que está escura é porque queimou. Por exemplo, na época do Covid, a galera fazia o raio-x do pulmão, né? Para saber como é que estava o pulmão. Se você faz o raio-x e no raio-x o teu pulmão tá preto,
Pô, isso aparentemente parecia assim, ferrou, né? Não, pelo contrário. Quando o pulmão estava escuro, estava tranquilo. Porque a densidade do teu pulmão tá baixa. Se tá escuro, o raio-x conseguiu passar e queimar o filme. O problema é quando tu fazia e o pulmão tava esbranquiçado, igual um osso. Igual o osso e o pulmão. Ou seja, o teu pulmão tá denso pra caramba, o raio-x não conseguiu atravessar. Então tu tá cheio de... né? Tá cheio de muco, tá cheio de sei lá o que lá, irmão. E aí, pô, o teu pulmão tava prejudicado. Certo? E depois do raio-x? Depois do raio-x, você tem o raio gama. Aí o raio gama, cara, é o mais nocivo de todos, né? O raio gama, existem alguns elementos que são radioativos, né? Ou seja, eles emitem essa radiação até eles ficarem estáveis, né? O césio, o plutônio, esses elementos. E esses elementos, por exemplo, é o que você obtém numa usina nuclear ou numa bomba nuclear, quando você pega um elemento muito pesado e faz a fissão nuclear. O que é a fissão? Você quebra o núcleo. Você pega um átomo pesado, tipo urânio, e quebra ele. Quando tu quebra ele, sobra plutônio e outras coisas. Aí esse plutônio, ele tá instável, ele vai ficar emitindo radiação pra caramba durante anos até ele se estabilizar. Essa radiação é a radiação gama, nociva pra caramba pra gente. Tu não pode ficar exposto ali que tu morre. Mata tuas células, quebra teu DNA. Ele quebra o DNA, provoca mutações, é por isso que, sabe, aparece do outro... Aí as gerações vêm, pô, pessoas que nascem sem certos membros, má formação, um monte de maluquice. Exatamente. Por quê? Porque quebra o DNA. E esse aqui também é um prato cheio pra Marvel, né? Porque como provoca mutação, é uma boa maneira científica de você, sei lá, explicar por que o Hulk é o Hulk. Ele teve uma mutação, ficou exposto à radiação gama, e aí a mutação foi isso. Ele virou aquele bicho verde forte pra caramba. Né? Ou, por exemplo, o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é isso também. Ficou exposto a uma radiação lá, os caras meio que astronautas, sei lá, né? Ficaram expostos lá e aí, pô, virou aquilo ali. O maluco é do fogo, o outro é elástico, o outro fica invisível, a mulher. Tem o outro maluco que fica cheio de pedra, né? A radiação gama. Então todas essas ondas aí, cara, são importantes, a gente estuda isso. Muito. Perfeito? Daqui a pouco eu já vou até te mostrar como é que isso pode ser cobrado. Bom, visto isso, a gente pode classificar as ondas também da seguinte maneira. Ondas longitudinais e ondas transversais. Tá? O que são ondas longitudinais e o que são ondas transversais? A onda longitudinal é quando a vibração, quando a perturbação é paralela à propagação. Por exemplo, imagina uma mola, que você pega os anéisinhos da mola aqui assim, ó, e solta. Aí esses anéisinhos, eles vão vibrar aqui, ó, na horizontal, eles vão vibrar na horizontal e vão se propagar na horizontal. Ele tá vibrando assim e tá andando pro lado. Ou seja, a vibração dele, ó, é na horizontal e a propagação também. Então ele tem uma vibração paralela à propagação. Isso é uma onda longitudinal. Exemplo de uma onda longitudinal é o som. O som é longitudinal. O som vibra assim, ó, e se propaga nessa mesma direção. O que é uma onda transversal? Aí é quando a perturbação é perpendicular à propagação. Exemplo, a onda numa corda. Você pega uma onda numa corda e faz assim, ó. Ah lá, a perturbação está aqui, ó. Né? A perturbação é assim, por quê? Cada pontinho da corda, quando a onda chega, esse pontinho da corda ele sobe, desce e a onda passa. Então a onda está se propagando para lá. Mas a perturbação é na vertical. Ela se propaga na horizontal, mas a perturbação é vertical. Isso é uma onda transversal. Tem ondas que tem essa perturbação mista. Tipo a onda no mar, aquela marolinha que vem no mar. Você já percebeu, aquela marolinha que vem no mar, ela faz assim, ó. Ela te levanta, te leva para frente, desce e volta. Fica... Sabe aquela marolinha antes da onda quebrar? Aí a onda... Aí vem marolinha. Aí tu pula assim, né? Faz...
A marolinha do mar. Ela te levanta, te leva para frente, desce, leva para trás. Ou seja, ela tem uma perturbação mista. Ela é tanto longitudinal quanto transversal. Bom, mas o importante aqui é você saber que o som é uma onda longitudinal e que todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Vou escrever assim, ó, ondas eletromagnéticas, tá? OEM. Vai ser uma abreviação que a gente vai usar aqui, para não ter que escrever ondas eletromagnéticas. A gente costuma chamar de OEM, tá? Então, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Beleza. E agora, o estudo matemático. Depois que eu classifiquei isso aí para você, vamos falar do estudo matemático. Bom, primeiro, frequência de uma onda. Cara, a frequência da onda é você pegar o número de ondas e dividir pelo tempo. Isso é a frequência, tá? E quando esse tempo está em segundos, a frequência ela vai estar... quando isso aqui está em segundo, a frequência vai estar em hertz. É a unidade do sistema internacional. A gente já estudou isso quando a gente falou de movimento circular, né? Só que lá no movimento circular era o número de voltas por segundo. Aqui é o número de ondas por segundo. Então, né? Se eu faço a corda vibrar 100 vezes por segundo, eu tenho uma frequência de 100 Hz. Tá certo? É o número de ondas dividido pelo tempo. E o período? Cara, o período é o contrário, né? O período é o tempo que demora para cada onda se propagar. Então você pega todo o tempo que você marcou no cronômetro. Tô aqui olhando. Disparei o cronômetro. Aí passou uma onda, passou duas, passou três. Eu tô olhando o cronômetro. Aí eu, pra ver o cronômetro. Aí eu vi que, sei lá, em 50 segundos, eu vi passando 10 ondas completas. Pronto. Então naqueles 50 segundos, naquele ΔT qualquer ali que você marcou, passaram 10 ondas. Se você dividir 50 segundos por 10, você vai achar 5 segundos. Ou seja, cada onda, então, demorou 5 segundos para passar, né? Para se propagar por completo. Uma onda completa demorou 5 segundos. Isso é o período. Tá bom? Então esse cara aqui ele é medido em segundos. É o tempo de uma onda. Tá aqui. E aí, cara, eu vou representar para você aqui uma onda. Imagina o seguinte, vamos trabalhar com essa figura aqui da onda. Imagina que eu peguei aqui uma corda e eu comecei a gerar um monte de ondas aqui, ó. Tô aqui com a corda oscilando. E aí você foi e tirou uma foto. Quando tirou uma foto, tu viu essa figura aqui, ó. Aí tu pegou a foto, né? Fez um gráfico e tal, bonitinho, para poder analisar, né? Olha lá, um plano cartesiano, x e y, para tu ver o comprimento, para tu ver a altura. Você foi lá e desenhou. Mas a foto que você viu tava assim, ó. Era uma foto assim, ó. Por exemplo, olha lá. Você tirou, eu tô aqui oscilando um monte de onda, né? Aí você tirou a foto, naquele momento você viu aquilo dali. Aí a pergunta que eu te faço, quantas ondas tem ali? Né? Quantas ondas você conseguiu fotografar? Ponto. Você começa de um ponto. Pá, 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 pá. Quando você voltou e viu que vai repetir o processo, é a próxima onda. Vai repetir o processo? É a próxima onda. Quer ver? Por exemplo, ó. Se eu marcasse daqui até aqui, ó, subi, desci, até aqui. Isso é uma onda? Não. Porque depois desse ponto, eu não vou repetir novamente. Se fosse um monte de morrinho para cima, o morrinho para cima completo seria uma figura que estaria se repetindo. Isso seria uma onda, mas não é o caso. Porque depois do morrinho para cima, vem um morrinho para baixo. Ah, então peraí. Então vamos caracterizar uma outra figura. Ó. Morrinho para cima, morrinho para baixo. Para aqui. Depois dessa figura vem o quê? Morrinho pra cima, morrinho pra baixo. Depois, morrinho pra cima, morrinho pra baixo. Depois, morrinho pra cima. Ah, então essa figura morrinho pra cima, morrinho pra baixo é uma figura que sempre se repete. Então esse morrinho pra cima, morrinho pra baixo é uma oscilação completa. Então daqui até aqui, ó, você tem uma onda. E esse tamanho aqui, ó, essa distância aqui,
Não é essa distância assim, não é levando em conta a curva, não. É a distância horizontal desse ponto até esse ponto. Essa distância é o que a gente chama de comprimento de onda, que vai ser representado por uma letra grega chamada lambda. O lambda é tipo um Y de cabeça para baixo. Isso é um lambda. Eu costumo ver, cara, vou falar uma parada aqui, tu nunca mais vai desver isso. Alguém me falou uma vez isso, eu nunca mais consegui desver. Se liga. Isso parece, sabe o quê? Um brontossauro. Tá ligado no brontossauro, aquele do pescoção, que tinha o Littlefoot, que era um desenhozinho que passava no sábado animado? Isso parece um brontossauro. Eu nunca mais desvio essa imagem. Toda vez que eu olho um lambda, eu imagino um brontossauro. Aquele dinossauro pescoçudo, né? Que comia a planta assim, sabe? Pô, aquele bicho era herbívoro. Aquele bicho ia passar o dia inteiro comendo, né? Porque o bicho tinha 60 metros comendo plantinha, mano. Pra ele se sustentar naquilo ali, ele não ia fazer mais nada da vida dele. Ele só ia comer planta a vida toda, comendo planta sem parar. Né? Não tem uma carnezinha pra dar uma sustância. Enfim. Momento Animal Planet. Então, isso é um lambda, tá? É uma onda completa. Mas olha só, mestre, eu consigo olhar pra lá e ver outra figura que se repete. Sim, são infinitas. Você pode ver quantas você quiser. De qualquer ponto a qualquer ponto que se repete é uma onda. E você vai achar o mesmo tamanho, o mesmo lambda. Só que eu vou te apresentar aqui as figuras que geralmente aparecem. Né? Que só aparecem essas, na verdade. Isso é uma figura que só aparece. Ó. Isso é uma figura que aparece muito. Você precisa lembrar que essa amplitude positiva mais a negativa é um lambda, é uma onda. Outra figura que aparece muito. A distância entre duas cristas, ó. Pensa comigo, tu tá lá em cima, aí tu desceu, subiu. Depois vai acontecer o quê? Desceu, subiu. Desceu, subiu. Ou seja, você pode pegar esse conjunto de ondas aí e recortar elas em figuras, né? Que seriam de uma crista a outra. Então isso aqui, ó, também é um lambda. E tem o mesmo tamanho, então tanto faz você medir daqui pra cá ou daqui pra cá, você vai achar o mesmo lambda. E outra, aí aqui é mole, aqui é por simetria, porque assim, se a distância entre duas cristas é uma onda, a distância entre duas vales também, que é a mesma coisa, né? É só tu virar o caderno de cabeça para baixo. Que se essa figura aqui se repete, vem de baixo para cima agora. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu, né? É uma figura que também se repete. Então daqui até aqui, ó, eu também tenho uma onda. Também tenho um lambda. Então são as figuras que aparecem. Ou seja, o cara vai te dar lá um gráfico lá e você tem que saber da onde até aonde é uma onda. Né? Então você vai ter que pegar, ou tu pega as duas cristas, ou tu pega os dois vales, ou tu pega uma amplitude completa positiva, uma amplitude completa negativa. Por que amplitude? Estou falando isso. Porque esse tamanho aqui, ó, da origem, né? Da origem até a crista, esse ponto máximo aqui a gente chama de crista, a crista da onda, né? Da origem até a crista, essa medida a gente chama de amplitude. Consequentemente, aqui embaixo também é amplitude. Ó. Do vale até a origem é uma amplitude também. Então, do vale até a crista são duas amplitudes. 2A. Amplitude é do zero ao ponto máximo ou do zero ao ponto mínimo. Aí essas medidas são iguais e a gente chama de amplitude. Tá legal? Beleza, mas e aí, mestre? O que a gente faz com essas coisas todas? Bom, você tem uma equação fundamental aqui, ó. É o famoso V igual a lambda F. Tá aí. Vem lamber ferida. É o V igual a lambda F. Velocidade de propagação da onda. Velocidade com que ela se propaga. Que depende do meio, a gente vai ver isso depois. Lambda é o comprimento da onda e F é a frequência. Você pode trocar esse F e botar 1 sobre período, né? Você lembra que a frequência é o inverso do período. Se você inverter a frequência, vira o período. Então frequência é 1 sobre T. Então se você tirar o F e botar 1 sobre T também dá certo. Mas esse aqui é a maneira como a gente usa mais. V igual a lambda F. Perfeito? Essa é a equação fundamental da ondulatória. Vou sair da frente para tu printar aí, ó. Printa aí. Maravilha? Printou, né?
Show. Agora que tu printou, enquanto eu vou apagando, deixa eu ver aqui uma questão pra galera fazer. Aí, ó. Essa questão aí, ó. Olha lá. Uma onda transversal humana. Tipo o quê? Tipo a ola no estádio. São Januário. Olá! 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 Né? Sabe que a ola começou? Sabia dessa? Eu soube quando eu vi essa questão, né? Eu soube em 2013, né? Então já tem 11 anos que eu sei dessa notícia. Foi quando eu fiz essa questão, mas... A ola começou na Copa do México. Olha lá. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Foi na Copa de 70 que começou, não tinha ola antes. Foi num estádio mexicano que começou isso. Olá! 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 Aí começa São Januário, né? Aí tu tá ali sentado. Aí o que acontece? A galera vem. Aí quando chega em tu só levanta, né? Veja, cara, a ola é incrível para explicar isso. Porque você de fato, você tá fazendo uma perturbação perpendicular e a ola anda pelo estádio, mas cada ponto da ola, que são as pessoas, né? Cada ponto dessa onda, quando a onda tá passando, esse ponto só sobe e desce. A gente não anda pro lado. A nossa perturbação é perpendicular, né? Então uma onda transversal. Olha lá. Aí ele fala aí, nessa questão, que você tem os espectadores, né? Olha lá. Os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente ficam em pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Pô, ele tentou definir uma ola, né? É a ola, tá? Tudo isso que ele falou aí. Sincronizados com os da linha adjacente. Meu irmão, é a ola. É a ola. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Quando ele falou que um período de oscilação, ele está falando que é uma onda completa. Ou seja, uma onda completa tem 16 pessoas, olha lá. Você tem uma pessoa sentada, a outra que está assim, a outra que está assim, a outra que está assim, a outra que está assim. Aí a do meio já tá, é a que está no mais alto, a outra está assim, a outra está assim, a outra está assim, sentada. Então isso caracteriza uma onda. Porque a pessoa que está levantando, a outra já está aqui, ó. A onda está chegando, eu já estou subindo. O outro aqui já tá também. E aí quando a onda chega, eu já levantei. O cara aqui do lado tá quase. O de lá tá ficando em pé, né? Então se você tirar uma foto da galera, você vê que são 16 pessoas para dar essa onda completa. E são distanciadas por 80 centímetros. Aí tem um fator aqui importante, você tem que ficar ligado. Ó. Olha aqui. São distanciadas por 80 centímetros. Essa questão é a questão 5. Se elas são distanciadas por 80 centímetros, ó, olha aqui. Não vou fazer as 16 pessoas, tá? Vou botar 3 pessoas. 3 pessoas, quantas distâncias temos? 2. Então, entre a primeira e a última, eu tenho 1,60 m, né? Se fossem 4 pessoas, eu tenho 3 distâncias. 5 pessoas, eu tenho 4 distâncias. 6 pessoas, eu tenho 5 distâncias. Ou seja, eu sempre tenho uma distância a menos. Porque para na última e a próxima distância tu não conta. A última pessoa é só para travar, né? Então, em 16 pessoas, você tem o quê? 15 espaços. Com cada espaço tendo 80 centímetros. Então, dá para eu calcular o tamanho dessa onda. Uma onda completa são 16 pessoas, são 15 espaços. Ou seja, eu consigo calcular o lambda, que é o tamanho da onda. Você pode pensar que essas duas pessoas que estão sentadas é como se fosse o vale, ó. É como se você estivesse medindo de um vale até um vale. 16 pessoas, 15 espaços. Então é 15 vezes 80 centímetros. Só que 80 centímetros eu vou passar para metro. Porque ele quer isso em hertz. E para a frequência ser em hertz, tu tem que ter a velocidade em metro por segundo, esse cara em metro. E aqui fica hertz. Tá? Unidade do Sistema Internacional. Então 15 vezes 0,8 dá 12 metros.
Dá 12 metros. Esse é o lambda. Qual é a velocidade? A velocidade da onda é 45 km por hora. Que eu não posso usar quilômetro por hora. Eu vou ter que pegar e dividir por 3,6. Se eu dividir por 3,6, eu passo isso para metro. Professor, mas vou ter que fazer essa conta? Não, relaxa. Leva aí, ó. 45 dividido por 3,6 metros por segundo. Vou carregar isso, que eu vou fazer agora. V igual a lambda F. Olha lá. Aí V, então, é 45 dividido por 3,6 para passar para metro por segundo. O lambda é 12. E o F eu quero. Eu posso simplificar o 45 e o 12, que está um de cada lado aqui, ó. Eu posso simplificar por 3. Aqui dá 4. E aqui dá 15. Aí vai ficar, ó, 15 dividido por 3,6 igual a 4F. Eu vou pegar o 4 que está multiplicando, vou passar para lá dividindo junto com 3,6. Então vai ficar assim, ó, 15 igual F. O 4 que estava aqui foi para lá junto com 3,6. 3,6 vezes 4. 3,6 vezes 4? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 6, 24, né? 2,4. Com 12 dá 14,4. Pô, amigo, 15 dividido por 14,4. Se aqui fosse 15, dava 1. Então isso aqui vai dar 1. Ele é um pouquinho menor. Isso aqui vai dar 1, alguma coisa. 1, quebrado. Pequeno. Quais são as opções que eu tenho? Olha lá. 0,3, 0,5, 1,9, quase 2, 3,7. Pô, quase 2, ó. Só se o 15 fosse quase 30. Para dar quase 2, né? Então a resposta é a letra C, 1. Aqui, ó. Esse número aqui está muito mais próximo de 1 do que de 2 ou do que de meio. Para dar meio, esse cara tinha que ser 7. 7,5. Para dar 2, esse cara de cima tinha que ser 30. Isso aqui é quase 1. Então, resposta aproximadamente 1 Hz. Show de bola? Maravilha, maravilha, diretor? Gabarito, então, é letra C. Tá aí. Cara, tem outras questões para você trabalhar nesse material, questões teóricas. Dá uma olhadinha, tenta fazer, tá? Tem um gabarito aí, tem um gabarito para você dar uma olhada, para você tirar a sua dúvida. E qualquer problema, manda para mim, Prof. Arthur Neto. Tô aqui para te ajudar. Valeu, gente. Forte abraço, beijo grande e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.